As 12 tribos de Israel são um pilar fundamental da história judaica e cristã. Descendentes dos filhos de Jacó, Israel, essas tribos desempenharam papéis distintos na formação do povo hebreu e na construção de sua identidade. Cada tribo possuía características únicas, símbolos e até mesmo pedras preciosas associadas, que refletiam suas atribuições e personalidades. Vamos explorar cada uma delas em detalhes. As 12 tribos de Israel constituem um dos pilares fundamentais da narrativa bíblica e da identidade judaica. Essa estrutura tribal, que se originou dos 12 filhos de Jacó, desempenhou um papel crucial na organização social, política e religiosa do povo hebreu. Exploraremos a origem da formação dessas tribos, os motivos que levaram à sua criação e o significado que elas possuem no contexto histórico e religioso. A história das 12 tribos de Israel está intrinsecamente ligada à figura de Jacó, um dos patriarcas do povo hebreu. Jacó, também conhecido como Israel, teve 12 filhos com suas esposas e concubinas. Cada um desses filhos deu origem a uma tribo, que carregava o nome paterno. A narrativa bíblica, principalmente no livro de Gênesis, detalha a vida de Jacó e seus filhos, destacando as bênçãos e maldições proferidas por Jacó sobre cada um deles. Essas bênçãos, muitas vezes proféticas, moldaram a identidade e o destino de cada tribo. A formação das 12 tribos pode ser atribuída a diversos fatores. As tribos proporcionavam uma estrutura social clara e organizada para o povo hebreu, facilitando a divisão de tarefas, a distribuição de terras e a resolução de conflitos. Cada tribo possuía uma identidade própria, baseada em sua ascendência e nas bênçãos recebidas. Essa identidade fornecia um senso de pertencimento e união aos seus membros. As tribos eram responsáveis por preservar a herança espiritual e religiosa do povo hebreu, transmitindo os ensinamentos e tradições de geração em geração. A organização tribal oferecia proteção mútua em tempos de guerra ou outras ameaças externas. As 12 tribos de Israel representavam muito mais do que simples divisões familiares. Elas simbolizavam a unidade e a diversidade do povo hebreu. Cada tribo possuía características e dons únicos, contribuindo para a riqueza e a complexidade da identidade nacional. Após a conquista da Terra Prometida, as tribos receberam parcelas de terra, consolidando assim sua identidade territorial e fortalecendo os laços com a terra ancestral. As tribos formaram a base para a criação do Reino de Israel, unindo-se sob a liderança de reis como Saul, Davi e Salomão. A destruição do Reino de Israel e o exílio babilônico dispersaram as tribos, mas a identidade tribal continuou a ser um elemento importante para o povo judeu, mesmo durante a diáspora. A divisão da Terra Prometida entre as 12 tribos de Israel foi um evento crucial na história do povo hebreu. Cada tribo recebeu uma parcela de terra, levando em consideração diversos fatores, como a numeração de cada tribo, a fertilidade da terra e a importância estratégica da região. A localização exata das fronteiras entre as tribos era complexa e variou ao longo do tempo. Este mapa apresenta uma visão geral aproximada da divisão territorial. A tribo de Ruben, descendente de Ruben, o filho mais velho de Jacó, Israel e Lia. Embora Ruben tenha sido primogênito, ele perdeu sua primogenitura devido a um ato de desrespeito. Apesar disso, a tribo de Ruben desempenhou um papel importante na história de Israel. Ruben, como primogênito, deveria receber uma dupla porção da herança e a liderança das tribos. No entanto, ele perdeu esses privilégios por ter se envolvido em um relacionamento impróprio com Bila, concubina de seu pai. A bênção de Jacó sobre Ruben reflete sua força e instabilidade. Ruben, tu és meu primogênito, minha força e as primícias do meu vigor. Mas não serás o mais excelente, porque subiste ao leito de teu pai. A tribo de Ruben era conhecida por sua força física e coragem, mas também por uma certa instabilidade e falta de firmeza moral. Eles demonstraram compaixão ao tentar salvar José da morte, sugerindo que fosse vendido como escravo. A tribo valorizava a vida pastoral e a proteção de suas famílias e rebanhos. Eles eram dedicados à subsistência e à vida em comunidade. Apesar de perder a primogenitura, Ruben continuou a fazer parte da aliança de Deus com Israel. Eles participaram do Êxodo e da conquista de Canaã. A tribo de Ruben estava presente no Monte Sinai e participou da recepção da lei. Como as outras tribos, Ruben adorava Yahvé, mas há indícios de que, em alguns momentos, eles se desviaram para práticas idólatras, especialmente após se estabelecerem a leste do Jordão. Na visão escatológica de Ezequiel, a tribo de Ruben é incluída na restauração futura de Israel, indicando que, apesar de suas falhas,
eles ainda faziam parte do plano redentor de Deus. A tribo de Ruben escolheu se estabelecer a leste do Rio Jordão, em uma região conhecida como Gileade. Esse território era fértil e adequado para a criação de gado, que era a principal atividade da tribo. Em seu território, incluía regiões como Medeba, Dibon e Bizer. Bizer, uma das cidades de refúgio designadas para proteger aqueles que cometiam homicídio acidental. Medeba, uma cidade estratégica, posteriormente mencionada em conflitos com os moabitas. Dibon, uma cidade próxima ao rio Arnon, que marcava a fronteira sul do território de Ruben. A tribo de Ruben era predominantemente pastoral, dedicando-se à criação de gado, ovelhas e cabras. A região de Gileade era rica em pastagens, o que favorecia essa atividade. Eles também praticavam agricultura em menor escala, cultivando grãos e frutas. A tribo de Ruben, como uma tribo fronteiriça, tinha a tarefa de defender as fronteiras leste de Israel contra invasores, como os moabitas e amonitas. Eles também participaram das campanhas militares de Israel, como a conquista de Canaã sob liderança de Josué. O símbolo da tribo de Ruben é frequentemente associado à água ou a um rio, refletindo sua conexão com o Rio Jordão e as fontes de água em seu território. Em algumas tradições, o símbolo de Ruben é um homem, representando sua humanidade e instabilidade. Associa-se também à tribo de Ruben como símbolo a mandrágora, uma planta conhecida por muito tempo por seu uso na medicina tradicional e rituais. Ela é cercada de mitos e histórias misteriosas devido à sua aparência peculiar e aos supostos poderes atribuídos a ela. No peitoral do sumo sacerdote, a pedra associada a Ruben era o rubi, que simbolizava força e vitalidade. Durante o período dos juízes e dos reis, a tribo de Ruben manteve sua identidade, mas não se destacou como uma das tribos líderes. Eles foram afetados pelos conflitos com os moabitas e outros povos vizinhos. Após a queda do Reino do Norte em 722 a.C., a tribo de Ruben foi levada ao exílio pelos assírios, junto com as outras tribos do norte. A partir desse momento, a tribo de Ruben deixou de existir como uma entidade distinta, sendo assimilada por outros povos. Apesar de sua dispersão, Ruben permanece como um símbolo da graça de Deus, que mantém suas promessas mesmo quando seu povo falha. Na visão escatológica de Ezequiel, Ruben é incluído na restauração de Israel, indicando que seu destino final está ligado ao plano redentor de Deus. A tribo de Ruben, embora não tenha alcançado a proeminência de outras tribos como Judá ou Efraim, desempenhou um papel importante na história de Israel. Sua escolha de se estabelecer a leste do Jordão refletia seu caráter independente, mas também os expôs a desafios únicos. Apesar de suas falhas, Ruben permanece como um lembrete da graça e da fidelidade de Deus, que cumpre suas promessas mesmo diante da fragilidade humana. A tribo de Simeão foi uma das 12 tribos de Israel, descendente de Simeão, o segundo filho de Jacó, Israel e Lia. A tribo de Simeão é frequentemente associada à violência e à dispersão, mas também teve um papel na história de Israel. Simeão e seu irmão Levi são conhecidos por sua crueldade ao vingar a violação de sua irmã Diná, matando todos os homens da cidade de Siquém. Por causa disso, Jacó profetizou que Simeão e Levi seriam dispersos em Israel. Simeão e Levi são irmãos. As suas espadas são instrumentos de violência. Dividi-los-ei em Jacó e os espalharei em Israel. A tribo de Simeão era conhecida por sua natureza impulsiva e violenta, mas também por sua lealdade familiar. Eles demonstraram coragem e disposição para lutar, mas muitas vezes sem considerar as consequências de suas ações. A tribo valorizava a justiça e a proteção da honra familiar, mas frequentemente agia de forma extrema. Eles eram uma tribo pequena e, por isso, dependiam da união com outras tribos para sobreviver. Apesar de suas falhas, Simeão fazia parte da aliança de Deus com Israel. Eles participaram do êxodo e da conquista de Canaã. A tribo de Simeão estava presente no Monte Sinai e participou da recepção da lei. Como as outras tribos, Simeão adorava Yahvé, mas há indícios de que, em alguns momentos, eles se desviaram para práticas idólatras, especialmente após se estabelecerem no sul de Canaã. Na visão escatológica de Ezequiel, a tribo de Simeão não é mencionada especificamente, o que pode indicar sua assimilação por outras tribos, especialmente Judá. A tribo de Simeão recebeu terras no sul de Canaã, dentro do território da tribo de Judá. Isso cumpriu a profecia de Jacó sobre sua dispersão. O território de Simeão incluía áreas desérticas e semiáridas, como Negueve. Beersheba, uma cidade importante no sul,
associada aos patriarcas Abraão, Isaque e Jacó. Ziclag, uma cidade que posteriormente foi dada ao rei Davi como refúgio. Ain, Rimon e Baalabir, outras cidades mencionadas no território de Simeão. A tribo de Simeão era predominantemente pastoral, dedicando-se à criação de ovelhas e cabras. A região do Neguev era adequada para a pecuária, apesar de seu clima árido. Eles também praticavam agricultura em menor escala, cultivando grãos e frutas em áreas irrigadas. Como uma tribo pequena e dispersa, Simeão dependia da proteção e da aliança com outras tribos, especialmente Judá. Eles participaram das campanhas militares de Israel, como a conquista de Canaã sob liderança de Josué. O símbolo da tribo de Simeão é frequentemente associado à espada, refletindo sua natureza violenta e guerreira. Em algumas tradições, o símbolo de Simeão é um portão, representando sua conexão com as cidades fortificadas. No peitoral do sumo sacerdote, a pedra associada a Simeão era o topázio, que simbolizava força e resistência. Durante o período dos juízes e dos reis, a tribo de Simeão manteve sua identidade, mas foi gradualmente assimilada pela tribo de Judá. Eles foram afetados pelos conflitos com os filisteus e outros povos vizinhos. Após a queda do Reino do Norte, Israel, em 722 a.C., a tribo de Simeão, já integrada a Judá, não foi diretamente afetada pelo exílio assírio. No entanto, durante o exílio babilônico, 586 a.C., os simeonitas foram levados cativos junto com o povo de Judá. A tribo de Simeão permanece como um lembrete das consequências da violência e da importância da obediência a Deus. Apesar de sua dispersão, Simeão faz parte do plano redentor de Deus, e sua história é um testemunho da graça divina. A tribo de Simeão, embora pequena e frequentemente associada à violência, desempenhou um papel importante na história de Israel. Sua dispersão dentro do território de Judá cumpriu a profecia de Jacó e destacou a soberania de Deus sobre o destino de seu povo. Apesar de suas falhas, Simeão permanece como um exemplo de como Deus pode redimir e usar até mesmo aqueles que falham gravemente. Diferentemente das outras tribos, Levi não recebeu uma herança territorial em Canaã, mas foi separada para o serviço sacerdotal e dedicada à adoração de Yahvé. Essa distinção fez com que a tribo de Levi desempenhasse um papel central na vida religiosa e espiritual de Israel. Levi e seu irmão Simeão ficaram conhecidos pelo massacre dos siquemitas, um ato violento que trouxe reprovação de Jacó. Porém, ao longo da história, a tribo de Levi foi redimida ao assumir o papel de mediador espiritual entre Deus e o povo de Israel. A bênção de Jacó a Levi indicou dispersão, mas a graça divina transformou essa dispersão em uma função santa. Eu os dividirei em Jacó e os espalharei em Israel. A tribo de Levi demonstrou zelo pela santidade de Deus, como no episódio do bezerro de ouro, quando se posicionaram ao lado de Moisés e se levantaram contra os idólatras. Essa demonstração de fidelidade foi recompensada, e os levitas foram consagrados para servir no tabernáculo e, posteriormente, no templo. A tribo de Levi era conhecida por sua dedicação ao serviço comunitário, especialmente em tarefas sacerdotais e de ensino. Eles eram responsáveis por ensinar a lei ao povo e garantir a pureza do culto a Yahvé. Levi foi escolhido por Deus para cuidar das responsabilidades espirituais de Israel. Os sacerdotes, que eram descendentes diretos de Arão, irmão de Moisés, e os levitas, os demais descendentes de Levi, desempenhavam papéis distintos, mas complementares no tabernáculo e no templo. Eles não receberam um território específico, mas foram sustentados pelas ofertas e dízimos das outras tribos, em reconhecimento ao seu serviço espiritual. A tribo de Levi foi responsável por realizar os sacrifícios, administrar os rituais do tabernáculo e mais tarde do templo, e preservar os itens sagrados, como a Arca da Aliança. Além do serviço sacerdotal, os levitas tinham um papel educacional, instruindo o povo na lei de Deus. A profecia de Malaquias destaca os levitas como guardiões da aliança sacerdotal. A aliança de Levi foi de vida e paz. Ele andou comigo em paz e retidão. Na visão escatológica de Ezequiel, os levitas são mencionados como parte da futura restauração de Israel e continuam servindo em funções religiosas. A tribo de Levi não recebeu uma herança territorial como as outras tribos. Em vez disso, foram distribuídas 48 cidades entre as terras das demais tribos, incluindo 6 cidades de refúgio. Essa dispersão garantiu que os levitas pudessem cumprir sua função espiritual em todo o território de Israel. As 6 cidades de refúgio, destinadas a proteger aqueles que cometiam homicídio acidental, estavam sob responsabilidade dos levitas. Estas incluíam Hebrom,
Siquém e Ramote-Gileade. Outras cidades notáveis entre as 48 alocadas à tribo foram Jazer e Gibeão. Os levitas não se dedicavam diretamente à agricultura ou pecuária como as outras tribos, mas eram sustentados pelos dízimos e ofertas das demais tribos. Eles também recebiam porções específicas dos sacrifícios oferecidos no tabernáculo e no templo. Além de suas funções no serviço religioso, os levitas eram responsáveis por ensinar as escrituras e garantir a disseminação do conhecimento da lei em Israel. Eles também cuidavam do transporte e manutenção do tabernáculo durante as jornadas no deserto. O símbolo da tribo de Levi é frequentemente associado ao peitoral do sumo sacerdote e aos instrumentos utilizados no serviço sacerdotal, como o incensário e a vara de Arão que floresceu. No peitoral do sumo sacerdote, a pedra associada à tribo de Levi era a esmeralda ou carbúnculo, que simbolizava dedicação, esperança e santidade. A tribo de Levi teve um papel contínuo na liderança espiritual de Israel, desde o período do deserto até os tempos dos reis. Eles se destacaram durante o reinado de Josias e outros momentos de avivamento, quando restauraram o verdadeiro culto a Deus. Durante o exílio babilônico, muitos levitas perderam seus postos, mas continuaram sendo uma parte essencial da identidade religiosa de Israel. Após o retorno, eles retomaram suas funções no templo reconstruído. Os levitas continuam sendo um símbolo de serviço e consagração a Deus. Sua dedicação ao culto e à obediência às Escrituras é um lembrete do papel central da espiritualidade na vida do povo de Deus. A tribo de Levi ocupa um lugar singular entre as tribos de Israel, sendo separada para o serviço de Deus em vez de receber uma herança territorial. Sua história reflete tanto a justiça divina quanto a graça, que transformou uma tribo marcada por violência em uma comunidade dedicada ao serviço espiritual. A tribo de Levi nos lembra da importância da consagração a Deus e da centralidade do culto e da obediência na vida do seu povo. A tribo de Judá é uma das mais proeminentes entre as 12 tribos de Israel, descendente de Judá, o quarto filho de Jacó e Lia. Ao longo da história bíblica, a tribo de Judá desempenhou um papel central e foi de onde veio a linhagem real de Israel, culminando na vinda do Messias. Judá foi reconhecido por sua liderança e iniciativa em momentos críticos, como ao sugerir que José fosse vendido em vez de morto e ao se oferecer como garantia pela segurança de Benjamim. A bênção de Jacó a Judá destaca seu papel de liderança e poder. O cetro não se apartará de Judá, nem o legislador dentre seus pés, até que venha Siló, e a ele obedecerão os povos. Gênesis 49, versículo 10. A tribo de Judá era reconhecida por sua coragem, determinação e capacidade de liderança. Esses traços se refletiram em sua ascensão como a principal tribo do Reino do Sul. Embora Judá também tenha enfrentado períodos de falhas espirituais e morais, como no episódio de Tamar, a tribo frequentemente se destacou por seu papel redentor na história de Israel. A tribo de Judá valorizava a unidade e o propósito divino. Sua posição central na história de Israel a tornou um símbolo de força, liderança e obediência ao plano de Deus. A tribo de Judá tornou-se a linhagem real de Israel, com Davi como seu maior representante e precursor do Messias. A aliança davídica, que prometia um reino eterno, foi feita com a casa de Judá. Judá também liderou na conquista de Canaã, assumindo a responsabilidade de abrir caminho para as outras tribos. Judá desempenhou um papel central no culto a Yahvé, sendo a tribo onde Jerusalém, a cidade escolhida para abrigar o templo, foi estabelecida. A tribo foi essencial para a preservação do verdadeiro culto a Deus, especialmente nos períodos de avivamento liderados por reis como Josafá, Ezequias e Josias. A profecia de Jacó sobre Judá apontava para o governo eterno do Messias, que seria descendente da tribo. Essa promessa se cumpriu com Jesus Cristo, conhecido como o Leão da tribo de Judá, Apocalipse 5, versículo 5. Na visão escatológica de Ezequiel, Judá é destacada como parte da restauração futura de Israel. A herança territorial de Judá estava localizada no sul de Canaã, abrangendo uma área extensa e estratégica, incluindo a região montanhosa, o deserto e a planície costeira. Essa localização proporcionou a Judá tanto proteção natural quanto acesso a rotas comerciais. Jerusalém, embora originalmente habitada pelos jebuseus, tornou-se a capital do reino de Judá sob o reinado de Davi e a sede do Templo de Salomão. Hebrom, uma das cidades mais antigas e sagradas, foi a primeira capital de Davi e abrigava o túmulo dos patriarcas. Belém, cidade natal de Davi e de Jesus, destacando-se como um local de grande importância espiritual.
A tribo de Judá era conhecida por suas atividades agrícolas, aproveitando suas terras férteis para o cultivo de trigo, cevada, azeitonas e uvas. A criação de gado e o comércio, facilitado pela proximidade de rotas importantes, também contribuíram para a prosperidade da tribo. Como uma das tribos líderes, Judá desempenhava um papel fundamental na defesa de Israel contra invasores, especialmente devido à sua localização no sul, que fazia fronteira com os filisteus e outros povos inimigos. Judá foi o núcleo do Reino do Sul após a divisão de Israel, desempenhando funções administrativas, religiosas e militares essenciais. O símbolo da tribo de Judá é o leão, representando força, coragem e realeza, conforme descrito na bênção de Jacó. Judá é um leãozinho, Gênesis 49, versículo 9. No peitoral do sumo sacerdote, a pedra associada a Judá era o carbúnculo, ou rubi, simbolizando realeza, paixão e liderança. Durante o período dos juízes e dos reis, Judá consolidou sua posição como a tribo mais influente, especialmente com a ascensão da dinastia davídica. Após o cativeiro babilônico, a tribo de Judá voltou a se estabelecer em Jerusalém e ao seu redor, preservando sua identidade nacional e espiritual. Judá foi levado ao exílio pelos babilônios em 586 a.C., mas manteve sua identidade distinta e retornou sob a liderança de Zorobabel e Esdras. A tribo de Judá é a base da identidade do povo judeu, que preservou sua fé e cultura mesmo após ser disperso entre outras nações devido a sucessivas invasões e exílios, como a deportação para a Babilônia no século VI a.C. O legado de Judá é inseparável da história de Davi e da promessa messiânica. Jesus, descendente de Davi, cumpre a esperança de um reino eterno prometido à tribo de Judá. A tribo de Judá desempenhou um papel central na história de Israel, tanto política quanto espiritualmente. Sua liderança, coragem e conexão com a promessa messiânica tornaram uma tribo singular entre as 12. O legado de Judá nos lembra da fidelidade de Deus em cumprir suas promessas e da centralidade do Messias em seu plano redentor para toda a humanidade. A tribo de Dan foi uma das 12 tribos de Israel, descendente de Dan, o filho de Jacó com Bila, serva de Raquel. Embora tenha começado com uma herança territorial próxima às tribos do sul, a tribo de Dan enfrentou dificuldades para se estabelecer e acabou migrando para o extremo norte de Israel. O nome Dan significa juízo ou justiça, refletindo o desejo de Raquel de ser justificada por Deus quando Bila concebeu em seu nome. A bênção de Jacó sobre Dan destaca seu papel de astúcia e estratégia na guerra. Dan julgará o seu povo, como uma das tribos de Israel. Dan será uma serpente junto ao caminho, uma víbora junto à vereda, que morde os calcanhares do cavalo e faz cair o seu cavaleiro para trás. A tribo de Dan era conhecida por sua natureza guerreira e estratégica. Ao enfrentar dificuldades em seu território original, demonstraram engenhosidade ao procurar uma nova terra para habitar. No entanto, sua migração e estabelecimento no norte os distanciou das demais tribos, levando a influências externas e, eventualmente, à introdução da idolatria. A tribo valorizava a força e a independência, como demonstrado na conquista da cidade de Laís, que foi renomeada como Dan. Apesar de sua coragem militar, Dan também é lembrada por ter liderado Israel em um caminho de afastamento de Javé devido à idolatria. A tribo de Dan fazia parte da Aliança de Israel, contribuindo para a defesa militar do povo e para a estrutura tribal durante a jornada pelo deserto e a conquista de Canaã. Dan estava posicionada no lado norte do acampamento de Israel, sendo responsável por proteger essa parte do território durante a caminhada no deserto. Infelizmente, a tribo de Dan é lembrada por sua introdução de práticas idólatras. Durante o período dos juízes, estabeleceram um santuário com uma imagem esculpida, desviando-se do culto exclusivo a Javé. Posteriormente, quando Jeroboão instituiu a idolatria no Reino do Norte, Dan se tornou um dos principais centros de adoração pagã, onde foi estabelecido um bezerro de ouro. A tribo de Dan é notoriamente omitida na lista das tribos seladas em Apocalipse 7, o que pode indicar uma consequência por sua influência na idolatria em Israel. No entanto, na visão escatológica de Ezequiel, Dan é restaurada e recebe uma porção na distribuição da terra, sugerindo a redenção final da tribo. Inicialmente, a herança de Dan estava situada na região costeira, ao lado da terra dos filisteus, abrangendo cidades como Zorá e Estaol. No entanto, devido à pressão dos filisteus e à dificuldade em conquistar a região, muitos danitas migraram para o extremo norte de Israel e tomaram a cidade de Laís, que renomearam como Dan. Zorá e Estaol, locais associados a Sansão, o juiz mais famoso de Israel, que era da tribo de Dan. Dan, antiga Laís.
Tornou-se o centro da tribo e um dos locais mais conhecidos do Reino do Norte, especialmente devido ao santuário idólatra que ali foi estabelecido. Após sua migração para o norte, Dan se beneficiou de sua nova localização estratégica, facilitando o comércio e o acesso a recursos naturais abundantes. A tribo de Dan teve um papel importante na defesa militar de Israel, sendo conhecida por sua habilidade em batalhas e estratégias de conquista. Um dos juízes mais emblemáticos de Israel, Sansão, veio da tribo de Dan e simboliza sua força e espírito de combate contra os inimigos de Israel. O símbolo da tribo de Dan é frequentemente representado por uma serpente ou um cavalo, conforme a bênção de Jacó. Em algumas tradições, também é associado a uma balança, representando o juízo. No peitoral do sumo sacerdote, a pedra associada à tribo de Dan era a safira, que simboliza sabedoria e julgamento. A tribo de Dan possuía um território inicialmente fértil e adequado para agricultura e pecuária, mas a presença filisteia limitou seu desenvolvimento econômico. Durante o período dos juízes, Dan se destacou principalmente por meio de Sansão, que lutou contra os filisteus e realizou grandes feitos de força sobrenatural. No Reino do Norte, a cidade de Dan se tornou um centro religioso, mas também um local de corrupção espiritual, sendo um dos fatores que levaram Israel ao juízo divino. Após a invasão assíria em 722 a.C., a tribo de Dan, assim como as demais tribos do Reino do Norte, foi levada ao exílio e dispersa entre as nações. Com o tempo, a tribo deixou de existir como uma identidade distinta, sendo assimilada pelos povos ao redor. O legado da tribo de Dan é ambíguo. Embora tenha sido forte militarmente e tenha produzido um dos juízes mais notáveis de Israel, sua inclinação para a idolatria a tornou uma das tribos mais problemáticas espiritualmente. No entanto, sua inclusão na visão escatológica de Ezequiel sugere que Deus não se esqueceu de Dan e que a tribo tem um lugar na restauração futura de Israel. A tribo de Dan foi marcada por contrastes: força e idolatria, coragem e afastamento de Deus. Apesar de sua influência negativa na história espiritual de Israel, sua menção na restauração final de Ezequiel indica que Deus ainda tem planos para essa tribo. O exemplo de Dan serve como um alerta sobre os perigos do afastamento da verdadeira adoração e da necessidade de permanecer fiel ao propósito divino. A tribo de Naftali foi uma das 12 tribos de Israel, descendente de Naftali, o sexto filho de Jacó e o segundo de Bila, serva de Raquel. Localizada no extremo norte da Terra Prometida, a tribo ocupava uma região fértil e estratégica, desempenhando papéis importantes tanto em contextos históricos quanto espirituais. O nome Naftali significa minha luta ou minha batalha, refletindo as palavras de Raquel ao nomeá-lo: com grandes lutas, lutei com minha irmã e venci. A bênção de Jacó sobre Naftali o descreve como um símbolo de liberdade e beleza. Naftali é uma gazela solta, ele profere palavras formosas. A tribo de Naftali era conhecida por sua agilidade e rapidez, qualidades simbolizadas pela gazela. Sua localização fronteiriça fez da tribo um povo resiliente e disposto a defender sua terra. A tribo valorizava a colaboração e a liberdade, mantendo uma conexão forte com as outras tribos do norte e contribuindo para a unidade de Israel em momentos de conflito. Naftali fazia parte da aliança de Deus com Israel e participou da conquista de Canaã sob a liderança de Josué, recebendo uma herança significativa no norte do país. A tribo também desempenhou um papel importante durante o período dos juízes, lutando ao lado de outras tribos para libertar Israel de seus opressores. Apesar de sua localização afastada de Jerusalém, a tribo manteve sua conexão com o culto a Deus, embora tenha sofrido influências das culturas vizinhas. Isaías profetizou que a terra de Naftali, juntamente com a de Zebulon, teria grande honra de ser a primeira a receber a luz do Messias. Mas, nos últimos tempos, ele enobreceu a terra de Zebulon e a terra de Naftali. O povo que andava em trevas viu uma grande luz. Essa profecia se cumpriu no ministério de Jesus, que iniciou sua obra pública na Galileia, território de Naftali. O território de Naftali estava situado no norte de Israel, abrangendo uma região rica em recursos naturais, com montanhas, vales férteis e o mar da Galileia ao sul. Essa posição estratégica proporcionava conexões comerciais e culturais com outros povos, mas também os tornava vulneráveis a invasões. Quedes foi uma das cidades de refúgio, designada para proteger aqueles que cometiam homicídio acidental. Ulata, próximo ao lago Uli, e Hazor, uma cidade fortificada, foram locais significativos na herança de Naftali. Hazor foi um importante centro militar durante a conquista de Canaã. A tribo de Naftali era conhecida por sua agricultura e pesca, se beneficiando das terras férteis e do acesso ao mar da Galileia.
A criação de gado e o comércio com povos vizinhos também desempenhavam papéis importantes na economia da tribo. Naftali participou ativamente na defesa de Israel, demonstrando bravura em batalhas, como na guerra contra Jabim, rei de Canaã, liderada por Débora e Baraque. O símbolo da tribo de Naftali é a gazela, representando graça, velocidade e liberdade. Esse animal reflete o caráter ágil e resiliente da tribo. No peitoral do sumo sacerdote, a pedra associada a Naftali era o berilo, que simboliza força, vigor e proteção. Durante o período dos juízes, Naftali destacou-se por sua coragem e liderança militar, especialmente na aliança com Débora e Baraque para derrotar o exército de Sísera. A tribo permaneceu influente durante o reinado de Davi e Salomão, mas enfrentou dificuldades após a divisão do reino, ficando vulnerável às invasões do Reino do Norte. Naftali foi uma das primeiras tribos a ser levada ao exílio pelos assírios em 722 a.C., perdendo sua identidade como uma unidade tribal distinta. Apesar disso, a memória e o território de Naftali permanecem marcados na história de Israel. A tribo de Naftali é lembrada por sua contribuição militar e espiritual à história de Israel. Seu território foi abençoado como local onde Jesus iniciou seu ministério, trazendo luz às trevas espirituais daquela região. Assim como as demais tribos, Naftali era chamada a adorar a Yahvé e a obedecer à lei. A tribo de Naftali desempenhou um papel importante na história de Israel, tanto em batalhas quanto na profecia. Sua localização estratégica e sua resiliência foram características marcantes, assim como seu envolvimento na primeira manifestação pública do ministério de Jesus. A história de Naftali nos lembra que mesmo tribos menores e fronteiriças têm um lugar especial no plano redentor de Deus e na história do povo de Israel. A tribo de Gade foi uma das 12 tribos de Israel, descendente de Gade, o 7º filho de Jacó e o primeiro de Zilpa, serva de Lia. Gade e sua tribo foram conhecidos por sua coragem em batalhas e por sua localização estratégica a leste do Rio Jordão. O nome Gade significa boa sorte ou feliz, refletindo as palavras de Lia ao nascimento de Gade: afortunada sou eu, pois as mulheres me chamarão de feliz. A bênção de Jacó destaca a força guerreira da tribo. Gade será atacado por um bando, mas ele os atacará pelos calcanhares. A tribo de Gade era reconhecida por sua bravura e destreza militar, desempenhando um papel importante na defesa das fronteiras orientais de Israel. Eles eram resilientes e ferozes, protegendo suas terras de invasores como os amonitas e moabitas. Gade valorizava a união e a proteção da comunidade, muitas vezes liderando na defesa do território de Israel. Sua disposição para ajudar outras tribos em tempos de guerra reflete seu espírito solidário. A tribo de Gade fez parte da aliança de Deus com Israel, recebendo uma herança a leste do Jordão, junto com as tribos de Ruben e metade da tribo de Manassés. Antes de se estabelecerem, os gaditas demonstraram lealdade ao povo de Israel ao ajudar as outras tribos na conquista da terra de Canaã. Assim como as outras tribos, Gade adorava Yahvé e estava comprometida com os preceitos da lei. No entanto, sua localização a leste do Jordão os expôs a influências externas e, ocasionalmente, à idolatria. Apesar disso, os gaditas contribuíram para a manutenção da unidade espiritual de Israel, participando de celebrações e renovando sua aliança com Deus em momentos importantes. A bênção de Moisés destaca a força de Gade e sua disposição de lutar. Bendito aquele que amplia Gade. Ele habita como uma leoa, despedaça o braço, sim, o alto da cabeça. Na visão escatológica de Ezequiel, Gade é restaurada e recebe uma porção no território de Israel, simbolizando sua inclusão no plano redentor de Deus. O território de Gade estava situado a leste do Rio Jordão, abrangendo áreas montanhosas e planícies férteis na região de Gileade. Essa localização estratégica permitia o controle das rotas comerciais e proteção contra invasores vindos do leste, mas também os expunha a ataques constantes. Ramote Gileade era uma das cidades de refúgio e um centro estratégico militar e espiritual no território de Gade. Jazer era outra cidade significativa, que desempenhava um papel importante na administração e defesa do território. Dibon-Gade era uma cidade destacada nas escrituras como parte das terras de Gade. A tribo de Gade era essencialmente pastoral, dedicando-se à criação de gado e ovelhas. Suas terras férteis eram ideais para pastagem e também permitiam a prática de alguma agricultura. A localização de Gade nas rotas comerciais entre o leste e o oeste contribuiu para o desenvolvimento econômico da tribo. Gade desempenhou um papel crucial na defesa das fronteiras orientais de Israel, protegendo o povo contra incursões de inimigos como os moabitas e amonitas.
Os gaditas eram conhecidos por sua lealdade e habilidade militar, frequentemente destacados por sua contribuição em guerras, como durante os reinados de Davi e Saul. O símbolo da tribo de Gad é frequentemente representado por um exército ou uma tenda de guerra, refletindo sua natureza militar e seu papel como defensores de Israel. No peitoral do sumo sacerdote, a pedra associada a Gad era a ágata, que simboliza força, coragem e proteção. Durante o período dos juízes, Gad destacou-se por sua coragem em defender Israel contra os inimigos. No reinado de Davi, os gaditas foram reconhecidos por sua lealdade, especialmente como parte de seu exército, sendo descritos como valentes e hábeis no combate. Como parte do Reino do Norte, Gad foi levada ao exílio pelos assírios em 722 a.C., perdendo sua identidade como tribo distinta. Após o exílio, a tribo deixou de ser mencionada de forma clara, sendo assimilada pelas nações vizinhas. Apesar de sua dispersão, Gad permanece como um exemplo de força e compromisso com a comunidade. Sua disposição para lutar pelo povo de Israel reflete seu espírito guerreiro e lealdade ao plano de Deus. A tribo de Gad desempenhou um papel essencial na defesa e na proteção de Israel, especialmente devido à sua localização estratégica a leste do Jordão. Embora tenha enfrentado desafios devido à sua proximidade com os povos vizinhos, Gad demonstrou coragem, lealdade e dedicação ao propósito divino. Sua história nos lembra da importância de proteger e lutar pelo que é justo, permanecendo fiéis a Deus mesmo em tempos difíceis. A tribo de Aser foi uma das 12 tribos de Israel, descendente de Aser, o 8º filho de Jacó e o 2º de Zilpa, serva de Lia. A herança de Aser incluiu uma região fértil e estratégica no norte de Israel, conhecida por sua prosperidade agrícola e pelo suprimento de riquezas naturais. O nome Aser significa feliz ou abençoado, refletindo as palavras de Lia ao nascimento de Aser: "Como sou feliz! Todas as mulheres me felicitarão." A bênção de Jacó sobre Aser destaca sua prosperidade e habilidade em prover. De Aser virá o mais rico alimento, ele produzirá manjares dignos de reis. A tribo de Aser era reconhecida por sua natureza pacífica e sua habilidade em aproveitar as bênçãos naturais de seu território. Sua localização no norte os conectava a rotas comerciais importantes, mas também os tornava vulneráveis à influência cultural de povos vizinhos. Aser valorizava a prosperidade e o trabalho agrícola, desempenhando um papel importante no fornecimento de alimentos para Israel. Apesar de ser uma tribo pacífica, Aser participou de batalhas estratégicas ao lado de outras tribos quando necessário. Aser fazia parte da aliança de Deus com Israel e recebeu uma herança significativa na terra de Canaã. Embora não desempenhasse um papel de liderança militar ou espiritual, sua contribuição econômica e agrícola foi crucial para a prosperidade da nação. A tribo também participou da conquista de Canaã sob a liderança de Josué. Assim como as demais tribos, Aser era chamada a adorar a Yahvé e a obedecer à lei. No entanto, sua proximidade com os fenícios e outras culturas pagãs contribuiu para períodos de idolatria e afastamento de Deus. Apesar disso, a tribo manteve sua identidade como parte integrante do povo de Israel. A bênção de Moisés enfatiza a prosperidade e segurança de Aser. Aser é abençoado com filhos, seja ele aceito por seus irmãos, e banhe os seus pés em azeite. Na visão escatológica de Ezequiel, Aser é restaurada e recebe uma porção de terra no reino vindouro, simbolizando sua inclusão no plano redentor de Deus. O território de Aser estava localizado no noroeste de Canaã, ao longo da costa do mar Mediterrâneo. Essa região era caracterizada por terras férteis e riquezas naturais, incluindo azeite e cereais. A posição de Aser fazia fronteira com as terras dos fenícios, promovendo contato cultural e comercial. Ptolemaida era uma cidade costeira significativa na herança de Aser, que servia como um ponto comercial importante. Misrefot-Maim era uma cidade mencionada na conquista de Canaã, localizada dentro do território de Aser. Sidom, embora não totalmente conquistada por Aser, influenciou a cultura e o comércio da tribo. A tribo de Aser era predominantemente agrícola, aproveitando a fertilidade de suas terras para o cultivo de cereais, vinhedos e olivais. A produção de azeite de oliva era especialmente notável, cumprindo a profecia de Moisés sobre os pés banhados em azeite. Aser também se beneficiava do comércio marítimo e das rotas comerciais com os povos vizinhos. Aser contribuiu para a prosperidade econômica de Israel, fornecendo alimentos e produtos agrícolas de alta qualidade. Embora menos envolvida em batalhas que outras tribos, Aser participou de conflitos estratégicos, como nas guerras lideradas por Débora e Baraque.
O símbolo da tribo de Asser é frequentemente associado a um ramo de oliveira ou a um cesto de frutas, refletindo sua prosperidade agrícola e sua habilidade em prover alimento. No peitoral do sumo sacerdote, a pedra associada a Asser era o ônix, que simboliza abundância, força e estabilidade. Durante o período dos juízes, Asser foi criticada por não se engajar totalmente nas guerras de libertação, preferindo permanecer em suas terras costeiras. Apesar disso, a tribo desempenhou um papel na unificação de Israel e contribuiu para a estabilidade econômica do povo. Como parte do Reino do Norte, Asser foi levada ao exílio pelos assírios em 722 a.C., perdendo sua identidade como tribo distinta. Após o exílio, a tribo de Asser não é mencionada explicitamente, mas seu território permaneceu significativo na história de Israel. A tribo de Asser é lembrada por sua prosperidade e bênçãos, cumprindo o papel de prover recursos para Israel. No Novo Testamento, Ana, uma profetisa da tribo de Asser, é mencionada como uma das primeiras a reconhecer Jesus como Messias, destacando o papel contínuo de Asser na história espiritual de Israel. A tribo de Asser é um exemplo de como a prosperidade e a bênção material podem ser usadas para beneficiar o povo de Deus. Embora menos envolvida em conflitos militares, Asser desempenhou um papel essencial na economia e estabilidade de Israel, sendo um lembrete das diversas formas de contribuição no plano divino. Sua história nos ensina sobre gratidão, abundância e o valor de servir com os recursos que Deus provê. A tribo de Issacar foi uma das 12 tribos de Israel, descendente de Issacar, o 9º filho de Jacó e o 5º de Lia. Conhecida por sua sabedoria, discernimento e dedicação ao trabalho, Issacar ocupou uma região fértil e estratégica no centro-norte de Canaã. O nome Issacar significa recompensa ou salário, refletindo as palavras de Lia ao dar à luz. Deus me deu o meu salário, porque dei minha serva ao meu marido. A bênção de Jacó descreve Issacar como um povo forte e trabalhador. Issacar é jumento forte, deitado entre os fardos. Viu que o repouso era bom e que a terra era agradável. Por isso, sujeitou-se ao trabalho e tornou-se servo do trabalho forçado. A tribo de Issacar era reconhecida por sua diligência e capacidade de discernir os tempos, desempenhando um papel importante na administração e sabedoria de Israel. Embora fosse trabalhadora e produtiva, a tribo às vezes preferia segurança e estabilidade, o que a tornava vulnerável à dominação de outros povos. Issacar valorizava o conhecimento, a observação dos tempos e a estabilidade econômica, contribuindo para o bem-estar e a governança de Israel. A tribo era respeitada por sua inteligência e pela habilidade de interpretar os sinais dos tempos, o que lhe conferia influência nos assuntos políticos e espirituais. A tribo de Issacar fez parte da aliança de Deus com Israel e recebeu uma herança fértil em Canaã, tornando-se uma tribo próspera e estratégica para o reino. Seus membros eram conhecidos por sua sabedoria e entendimento, sendo consultados em momentos de tomada de decisão. Como as demais tribos, Issacar era chamada a adorar a Yahvé e a obedecer à lei, contribuindo para a estabilidade espiritual da nação. Muitos dos levitas que serviam no templo eram originários de Issacar, reforçando a conexão da tribo com o conhecimento e o ensino da lei. A bênção de Moisés destaca a prosperidade e a influência de Issacar. Alegra-te, Issacar, nas tuas tendas. A tribo é mencionada na visão escatológica de Ezequiel, recebendo uma porção no futuro território de Israel, simbolizando sua continuidade no plano divino. O território de Issacar estava localizado no centro-norte de Israel, abrangendo um vale fértil entre as montanhas de Efraim e o rio Jordão. A região era estratégica para a agricultura e o comércio, conectando diferentes partes do país. Megido, uma cidade fortificada crucial no território de Issacar, conhecida por sua importância militar e histórica. Jezeel, um dos locais mais férteis da terra de Israel, sendo um centro agrícola e administrativo da tribo. Sunem, cidade mencionada na história do profeta Eliseu, onde ele realizou um de seus milagres. A tribo de Issacar era fortemente agrícola, aproveitando suas terras férteis para o cultivo de trigo, cevada, vinhedos e oliveiras. Sua posição geográfica permitia o envolvimento no comércio e na troca de mercadorias com outras tribos e povos vizinhos. Issacar era reconhecida por sua capacidade de interpretação dos tempos e das estações, sendo consultada por líderes e governantes. A tribo desempenhava um papel fundamental na educação e preservação do conhecimento em Israel, com muitos de seus membros sendo escribas e mestres da lei. O símbolo da tribo de Issacar é o jumento ou as estrelas, representando tanto o trabalho árduo quanto a sabedoria na observação dos tempos. No peitoral do sumo sacerdote, a pedra associada a Issacar era safira,
que simboliza sabedoria, discernimento e clareza espiritual. Durante o período dos juízes e dos reis, Issacar contribuiu para a estabilidade de Israel, sendo uma tribo respeitada por sua inteligência e dedicação ao trabalho. A tribo apoiou Davi em sua ascensão ao trono, sendo descrita como composta por homens que sabiam discernir os tempos e o que Israel devia fazer. Como parte do Reino do Norte, Issacar foi levado ao exílio pelos assírios em 722 a.C., perdendo sua identidade tribal distinta. Apesar disso, sua herança e território continuaram sendo significativos na história de Israel. A tribo de Issacar é lembrada por sua sabedoria, discernimento e dedicação ao trabalho, servindo de exemplo para aqueles que buscam compreender os tempos e agir com prudência. A tribo de Issacar desempenhou um papel fundamental na história de Israel, tanto economicamente quanto intelectualmente. Seu discernimento dos tempos e sua contribuição para a estabilidade da nação refletem a importância do conhecimento e da sabedoria na vida do povo de Deus. A história de Issacar nos ensina sobre a necessidade de equilíbrio entre trabalho, discernimento e compromisso com a vontade divina. A tribo de Zebulon foi uma das 12 tribos de Israel, descendente de Zebulon, o 10º filho de Jacó e o 6º de Lia. Situada em uma região estratégica entre o Mar Mediterrâneo e o Mar da Galileia, a tribo desempenhou um papel importante no comércio, na navegação e na defesa do território israelita. O nome Zebulon significa habitação ou exaltação, refletindo as palavras de Lia ao dar à luz. Deus me concedeu uma boa dádiva, agora meu marido morará comigo, pois lhe dei 6 filhos. A bênção de Jacó descreve Zebulon como uma tribo conectada ao mar. Zebulon habitará junto ao litoral dos mares e será um porto para os navios. Seu limite se estenderá até Sidom. A tribo de Zebulon era conhecida por seu espírito empreendedor e comercial, aproveitando sua posição entre os mares para o comércio e a navegação. Apesar de não ser uma tribo militarmente dominante, Zebulon se destacou por sua coragem em tempos de guerra, especialmente durante o período dos juízes. Zebulon valorizava a atividade econômica, o trabalho conjunto e o serviço à comunidade, desempenhando um papel essencial na sustentação da economia de Israel. Além disso, a tribo era respeitada por seu compromisso com a aliança com Deus, sendo mencionada por sua disposição em se envolver nas batalhas do povo de Israel. Zebulon fez parte da aliança de Deus com Israel, recebendo uma herança significativa em Canaã e desempenhando um papel importante na expansão econômica do reino. A tribo participou ativamente da conquista da terra prometida sob liderança de Josué, garantindo sua posição estratégica no norte de Israel. Assim como as demais tribos, Zebulon era chamada a adorar a Yahvé e a obedecer à lei. Moisés, ao abençoar Zebulon, destacou sua conexão com o mar e sua parceria com Issacar no serviço a Deus. Alegra-te, Zebulon, nas tuas viagens, e tu, Issacar, nas tuas tendas. Eles chamarão os povos ao monte e ali oferecerão sacrifícios de justiça. Isaías profetizou que Zebulon, juntamente com Naftali, seria a primeira a receber a luz do Messias. A terra de Zebulon e a terra de Naftali. O povo que andava em trevas viu uma grande luz. Essa profecia se cumpriu quando Jesus iniciou seu ministério na Galileia, território de Zebulon. O território de Zebulon estava localizado no norte de Israel, entre o Mar Mediterrâneo e o Mar da Galileia, em uma posição estratégica para o comércio e as rotas de viagem. Embora a tribo não tenha tido um acesso direto ao mar, sua proximidade com portos importantes permitiu seu envolvimento no comércio marítimo. Quizote, uma cidade mencionada como parte da herança de Zebulon. Gat-Hefer, local de nascimento do profeta Jonas, situado no território de Zebulon. Bet-Leém de Zebulon, uma cidade distinta de Belém de Judá, localizada dentro da herança da tribo. A tribo de Zebulon era fortemente envolvida no comércio e na navegação, aproveitando sua posição geográfica para facilitar o intercâmbio de mercadorias entre Israel e outros povos. Além do comércio, a tribo também praticava a agricultura e a pecuária, cultivando trigo, cevada e vinhedos. Zebulon desempenhou um papel vital na conexão de Israel com os povos vizinhos, garantindo o desenvolvimento econômico do reino. Durante o período dos juízes, a tribo se destacou por sua bravura na guerra contra os cananeus, como registrado no Cântico de Débora. O povo de Zebulon arriscou a própria vida até a morte. O símbolo da tribo de Zebulon é frequentemente representado por um navio ou um peixe, refletindo sua conexão com o comércio e a proximidade do mar. No peitoral do sumo sacerdote, a pedra associada a Zebulon era o diamante, simbolizando resistência, pureza e valor. Durante o período dos juízes, Zebulon demonstrou coragem em batalhas estratégicas,
apoiando Israel contra seus inimigos. No período dos reis, a tribo se manteve parte do Reino do Norte até a conquista assíria, quando foi levada ao exílio em 722 a.C. Como parte do Reino do Norte, Zebulon foi levada ao exílio pelos assírios, perdendo sua identidade tribal distinta. No entanto, seu território permaneceu significativo na história de Israel, especialmente devido ao cumprimento da profecia messiânica. A tribo de Zebulon é lembrada por sua conexão com a profecia messiânica e por sua importância no comércio e na economia de Israel. Sua menção no Novo Testamento, como parte da região onde Jesus iniciou seu ministério, destaca seu papel na história da redenção. A tribo de Zebulon foi fundamental para a economia e o comércio de Israel, aproveitando sua posição estratégica para estabelecer conexões com outros povos. Sua bravura em batalhas e sua participação na profecia messiânica a tornam uma das tribos mais significativas da história bíblica. O legado de Zebulon nos lembra da importância da coragem, do trabalho e do cumprimento das promessas de Deus. A tribo de José é uma das mais relevantes entre as 12 tribos de Israel, pois foi dividida em duas tribos distintas, Efraim e Manassés. Essa divisão ocorreu devido à bênção especial de Jacó a José, concedendo aos seus filhos o status de tribos independentes. A história e o papel dessas tribos tiveram grande impacto na formação do povo de Israel. José foi o 11º filho de Jacó e o primeiro de Raquel. Sua trajetória é marcada por traição, resiliência e redenção, culminando em sua ascensão como governador do Egito. Em Gênesis 48:49, Jacó concedeu a José uma bênção especial, equiparando seus filhos Efraim e Manassés aos seus próprios filhos, garantindo-lhes herança igual às outras tribos. A bênção dada por Jacó destacou a primazia de Efraim sobre Manassés, enfatizando que Deus frequentemente escolhe o inesperado para cumprir seus propósitos. Como resultado, essas tribos desempenharam papéis fundamentais na aliança de Deus com Israel e participaram de eventos históricos como o Êxodo e a conquista de Canaã. As tribos herdaram traços de José, como resiliência, liderança e prosperidade. A história de José reflete superação e perdão, valores transmitidos às suas tribos. José foi um grande administrador, e sua descendência seguiu essa vocação, com Efraim se tornando uma das tribos mais poderosas. Efraim e Manassés cresceram rapidamente, tornando-se duas das maiores tribos de Israel. As tribos de Efraim e Manassés ocuparam terras férteis em Canaã. Efraim, situada ao norte de Benjamim, incluía regiões montanhosas e vales produtivos. Suas cidades principais eram Siquém, Betel e Samaria. Manassés, dividida entre as margens leste e oeste do Jordão, tinha como cidades principais Baza e Megido. As tribos baseavam sua economia em agricultura, criação de gado e comércio, além de defender as fronteiras orientais de Israel. Cada tribo possuía símbolos próprios. Efraim, representado pelo touro, simbolizando força e liderança, e Manassés, simbolizado por um ramo frutífero, refletindo crescimento e prosperidade. No peitoral do sumo sacerdote, a pedra associada a José era o jaspe, simbolizando força, sabedoria e proteção. Efraim tornou-se a tribo dominante do Reino do Norte e era frequentemente associada à idolatria e rebelião contra Deus. Manassés manteve sua identidade, mas também foi influenciada pelas práticas idolátricas do Reino do Norte. Em 722 a.C., ambas as tribos foram conquistadas pelos assírios e dispersas entre outras nações, cumprindo profecias bíblicas. A divisão da tribo de José teve implicações profundas, como o fortalecimento de Israel e conflitos internos, especialmente entre Efraim e Judá, que contribuíram para a separação do reino de Israel. A história dessas tribos destaca a importância da obediência a Deus e as consequências da idolatria. A tribo de José, por meio de Efraim e Manassés, desempenhou um papel crucial na história de Israel. Sua prosperidade, influência e desafios espirituais mostram a complexidade de sua trajetória. A bênção e a promessa de Deus estiveram sobre suas descendências, mas a infidelidade levou à dispersão. O legado dessas tribos serve como uma lição sobre a importância da fé e da liderança responsável. A tribo de Benjamim foi uma das 12 tribos de Israel, descendente de Benjamim, o filho mais novo de Jacó e Raquel. Essa tribo desempenhou um papel significativo na história bíblica, tanto por sua localização estratégica quanto por suas características únicas. Benjamim era conhecido por sua bravura e destreza em batalha. Jacó profetizou sobre Benjamim: Benjamim é um lobo que despedaça, pela manhã devora a presa, e à tarde reparte o despojo.
Sua comunidade era formada por guerreiros talentosos, como os conhecidos atiradores benjamitas citados na Bíblia. Apesar de ser uma tribo pequena, Benjamim era conhecida por sua lealdade e união interna. Isso foi demonstrado durante o episódio da Guerra Civil contra as outras tribos, quando as outras tribos quase exterminaram Benjamim, mas ela se recuperou e se manteve unida. Benjamim valorizava a justiça, mas também enfrentou desafios morais, como o episódio de Gibeá, que levou a um conflito interno em Israel. Benjamim fazia parte da aliança de Deus com Israel e participou de todos os principais eventos religiosos, como o Êxodo, a entrega da lei no Monte Sinai e a conquista de Canaã. O território de Benjamim incluía Jerusalém, onde o Templo de Salomão foi construído. Isso deu à tribo uma importância espiritual central, pois Jerusalém era o coração religioso de Israel. Na visão escatológica de Ezequiel, Benjamim recebe uma porção de terra na restauração futura de Israel, indicando seu papel contínuo no plano divino. A tribo de Benjamim recebeu um território pequeno, mas estratégico, localizado entre as tribos de Judá ao sul e Efraim ao norte. Essa região incluía colinas férteis e vales importantes. As cidades principais incluíam Jerusalém, a cidade mais importante, que mais tarde se tornou a capital de Israel. Gibeá, conhecida como a cidade do rei Saul, o primeiro rei de Israel, que era benjamita. Betel, um local sagrado associado a Jacó e às visões divinas. E Jericó, uma cidade fortificada conquistada por Josué. O território de Benjamim era limitado ao norte por Efraim, ao sul por Judá, a leste pelo rio Jordão e a oeste pelas planícies costeiras. Quanto a seus cultivos, os benjamitas eram dependentes principalmente da agricultura, cultivando oliveiras, vinhas e cereais nas colinas férteis. A criação de gado também era uma atividade importante, especialmente nas áreas próximas ao rio Jordão. Devido à sua localização estratégica, Benjamim participava do comércio entre o norte e o sul de Israel, além de rotas internacionais que passavam por Jerusalém. Benjamim era responsável pela defesa das fronteiras de Israel, especialmente contra os filisteus e outros povos vizinhos. A tribo também desempenhou um papel político importante, pois deu origem ao primeiro rei de Israel, Saul. O símbolo da tribo de Benjamim é o lobo, refletindo sua natureza guerreira e sua capacidade de sobrevivência, conforme a profecia de Jacó. No peitoral do sumo sacerdote, a pedra associada a Benjamim era o cristal, ou quartzo transparente. Benjamim desempenhou um papel central no período dos juízes e dos reis. O primeiro rei de Israel, Saul, era benjamita. Após a divisão do reino, Benjamim permaneceu leal a Judá, formando o Reino do Sul. Durante o exílio babilônico, muitos benjamitas foram levados cativos, mas alguns retornaram após o decreto de Ciro, o Grande, para reconstruir Jerusalém e o Templo. Benjamim é lembrado como uma tribo pequena, mas poderosa, que sobreviveu a grandes desafios. Sua história é um testemunho da graça e da fidelidade de Deus. Na tradição judaica e cristã, Benjamim é associado à perseverança e à importância de manter a fé mesmo em tempos difíceis. A tribo de Benjamim, embora pequena em tamanho, teve um impacto significativo na história de Israel. Sua localização estratégica, sua bravura em batalha e sua conexão com Jerusalém e o Templo a tornaram uma tribo única e vital. A história de Benjamim nos ensina sobre a importância da lealdade, da coragem e da fé, mesmo diante de adversidades. Ao final desta jornada pelas 12 tribos de Israel, compreendemos que não estamos apenas diante de divisões geográficas ou históricas, mas diante de um retrato profundo do plano de Deus com seu povo. Cada tribo, com suas bênçãos, desafios, heranças e destinos proféticos, revela uma faceta do caráter divino e da aliança eterna feita com Israel. Teologicamente, as tribos representam a fidelidade de Deus em cumprir suas promessas desde os dias de Abraão, Isaque e Jacó. Através delas, ele formou uma nação para ser luz entre os povos, e delas também viria o Messias, Jesus, o leão da tribo de Judá, o cumprimento supremo das promessas. Simbolicamente, as tribos falam conosco ainda hoje. Em suas histórias vemos nossas próprias jornadas, com vitórias e fracassos, com chamados e resistências, com bênçãos recebidas e responsabilidades assumidas. Judá nos lembra da liderança e do louvor. Levi nos aponta para o serviço sacerdotal. José e suas divisões, Efraim e Manassés, revelam a graça e a multiplicação de Deus. Benjamim nos mostra a força da identidade restaurada. Cada nome, cada bênção, cada território,
carrega lições espirituais atemporais. Espiritualmente, aprendemos que o povo de Deus é diverso, mas chamado à unidade. As tribos foram muitas, mas pertenciam a um só corpo, Israel. Assim também hoje, a igreja é formada por muitos membros com diferentes dons, chamados e histórias, mas todos conectados por um só Espírito. O que começou com as tribos aponta para a plenitude em Cristo, onde não há mais judeu nem gentil, mas todos são um nele. Que as 12 tribos não sejam para nós apenas lembrança de um passado distante, mas um convite vivo à fidelidade, ao serviço, à adoração e à comunhão com Deus. E que, como o novo Israel de Deus, estejamos prontos a herdar a terra prometida que não se limita a fronteiras terrenas, mas se estende à eternidade com o Senhor. Obrigado por acompanhar este estudo bíblico no canal Estudo da Bíblia. Sugira nos comentários um versículo ou tema a ser estudado. Se você gostou deste vídeo, deixe seu like, inscreva-se no canal e ative as notificações para não perder os conteúdos do melhor canal de estudo bíblico.